Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segundona, dia de começar a semana conhecendo as principais expectativas do mercado para os nossos indicadores macroeconômicos. Vamos passar pelo Focus. Vamos falar também do IGPM, que saiu na semana passada, na verdade saiu na sexta-feira. Então hoje a gente vai trazer para vocês como ficou esse tal do índice do aluguel. E vamos falar do Congresso, ou melhor, vamos falar do Eugresso, porque é um Congresso que só age em benefício próprio na maioria das vezes. Então a gente vai passar por tudo isso, mas antes eu vou passar pela agenda também, porque tem gente falando, tem indicador no radar, então vamos ver o que já saiu e o que tem para sair hoje na nossa agenda. Então, bora lá, porque de manhãzinha às 3 da manhã saíram as vendas do varejo em maio na Alemanha e o PIB final do primeiro trimestre no Reino Unido também às 3. Depois a gente já vem aqui para o Brasilzão, já num horário aí 8h25, né, um horário um pouco mais tarde, relatório Focus da semana, velho conhecido nosso. Vamos passar aí para vocês detalhes disso e também vamos falar e depois também saiu, mas não vamos falar hoje, vamos falar amanhã, a nota à imprensa. Até se puder voltar um pouquinho aí na página anterior, para a gente ver o que ainda tem de manhãzinha, porque na Alemanha, às 9 horas, saiu o CPI, Índice de Preços ao Consumidor Preliminar, até porque hoje é o último dia de junho, e às 10h45 nos Estados Unidos, PMI de junho, medição do ISM de Chicago, não aquela que a gente tem dos outros países também, que é a da S&P. Essa é uma medição lá dos Estados Unidos. Agora sim, vamos seguir para a segunda parte da agenda, já na parte da tarde, porque agorinha, o presidente do Fed de Atlanta, Rafael Bostic, participa de um evento sobre perspectiva econômica nos Estados Unidos. E às 2 da tarde, quem fala é o presidente do Fed de Chicago. Aqui é o que vale sempre, né? Aquela coisa de vamos ver o que eles vão falar, se vai sinalizar alguma coisa. Está tendo atrito de Donald Trump com o Fed, com o Banco Central dos Estados Unidos. Então, está todo mundo tentando buscar alguma sinalização aí. Às 2h30 no Brasil, tem CAGED, com geração de emprego formal. E, para terminar a agenda, acredito que tenha mais uma página aí para ver o que a gente tem no finzinho do dia. Porque quem fala também hoje é a presidente do Banco Central, a Christine Lagarde, faz um discurso lá em Sintra, em Portugal, às 4 horas da tarde. E aí, já no Japão, na China, tem o PMI industrial, aí sim a medição da S&P, aquela que sai para todos os países, medição final de junho, Japão e China, no PMI industrial, para saber como é que está o setor industrial desses países. Agora, antes da gente falar de focos, de Congresso, vou passar para o Diego, que já está lá na redação, para ele dar um bom dia nele. Nossa, gente, até engasguei, eu estou ficando meio resfriada, tá um caos. Bom dia, Diego, como é que você está? Como é que fechou o nosso mercado? Ou na sexta-feira, ia falar ontem não, né? Sexta-feira, como é que fechou, Diego? Conta pra gente. Bom dia, Débora. Muito bom dia para toda a nossa audiência. Bom dia aqui para a nossa equipe de telespectadores fiéis. Já chegou em peso aqui. Nossos queridos Slongo, Lars Garcia, Bad Dog, Maria Helena, Dreamman, muitos outros. Muito bom dia para todo mundo. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais um dia. Vamos para o nosso fechamento de mercado de sexta-feira, porque de domingo o mercado não abre. Pois bem, o Ibovespa fechou a sexta-feira no vermelho, mas foi por pouco. Foi um dia de oscilações entre perdas e ganhos e negociações fracas, como é comum às sextas-feiras, né? No dia, o índice cedeu 0,18% e repetiu o tom negativo da semana anterior. No mês, a baixa acumulada é de 0,12%. Agora, no ano, o saldo ainda é positivo de quase 14%. Na nossa bolsa, a Vale foi o destaque com uma alta de 1,92%. Já a Petrobras foi na contramão com quedas tanto nas ações ordinárias quanto nas preferenciais. Já entre os bancos, o Banco do Brasil ganhou os holofotes com um avanço de 0,60%. O dólar, por sua vez, caiu 0,29% e encerrou o dia cotado a R$ 5,48. No mês, a moeda já acumula queda de mais de 4%, puxada pela desvalorização global e boatos sobre mudanças no comando do Banco Central. Agora,
Indo para Nova York, lá fora as bolsas fecharam em alta. O S&P e o Nasdaq bateram novos recordes de fechamento. Nesse caso, o S&P é o 500, tá? Desculpa, esqueci de especificar isso. Mesmo com falas polêmicas do nosso querido laranjinha, ou melhor, não tão querido, Donald Trump, o clima de otimismo falou mais alto por conta dos avanços no acordo com a China. Com isso tudo no radar, o Nasdaq subiu 0,52% e atingiu uma máxima histórica. Dow Jones ganhou 1% e o S&P 500 0,52%. Débora? Vamos lá, vamos explicar esse movimento de bolsa. O que aconteceu na sexta-feira, né? Por que nossa bolsa foi para o negativo, meio sem fôlego, né? A bolsa tá que nem eu hoje, meio sem fôlego, meio cansada. Enfim, né? A nossa bolsa não conseguiu ir para o terreno positivo, mesmo com a alta da Vale, porque, por outro lado, a Petrobras deu uma puxada para baixo, então acabou ali levando a bolsa levemente para o terreno negativo e nem ali o fôlego também dos bancos foi suficiente para dar esse ânimo que a bolsa precisava para ir para o positivo. Então, no geral, a nossa bolsa acabou repercutindo mais esse movimento sem vontade mesmo, porque, como a gente falou, o giro estava fraco, as negociações, né, o volume de negociações não foi grande, então foi um dia meio morno na nossa bolsa, que a bolsa ficou oscilando entre perdas e ganhos, assim como está quase o mês de junho inteiro, né? Tem um mês de junho meio marasmo, assim. Então, é um reflexo, né? Mais um dia que a nossa bolsa foi nessa toada e não conseguiu pegar, por exemplo, o otimismo de Nova York. E falando desse otimismo de Nova York, as declarações de Donald Trump foram muito polêmicas. Inclusive, o otimismo prevaleceu lá, mas poderia ter desandado tudo. Por quê? Donald Trump, ele não falou pouco, né? Ele foi bilíngue, ele falou inglês e outras besteiras, para não falar outra coisa. E aí eu vou até ler um trecho que eu separei aqui para vocês sobre a fala de Donald Trump em relação às tarifas. E também vem alfinetando um monte o Banco Central de lá, né? Tá um atrito, uma alfinetada sem fim entre Donald Trump e Jerome Powell. Ele está ameaçando trocar o comando do Banco Central e isso gerou instabilidade em Nova York. Mas o acordo, ou o avanço do acordo com a China, prevaleceu nesse cenário. Mas olha o que Donald Trump falou aqui. Ao ser questionado, Trump disse que 9 de julho não é uma data final para os acordos. Para quem lembra, as tarifas estão em modo de espera até lá. E ressaltou que o governo possui liberdade de ajustar como preferir. Pode ser depois, pode ser antes, não definiu nada, manteve a incerteza, que é o cenário que Donald Trump gosta. Mas vamos continuar. Eu adoraria, não sou eu que estou falando, tá? É Trump. Eu adoraria que fosse antes. Então, ele queria que fosse antes do 9 de julho. E somente mandaria cartas para todos dizendo, você está demitido, brincadeira, não é isso? Você tem que pagar 25%. E afirmou, o presidente evitou comentar relatos de que a data poderia ser estendida até o Dia do Trabalho em 1º de setembro. Então, o que Donald Trump fez aqui? Ele falou que 9 de julho está chegando, que é o prazo para definir as tarifas, se vai continuar, se não vai. E aí ele deu um recado. Poderia até ser antes a definição disso e ele gostaria que fosse assim e gostaria de mandar cartas para os países aí falando que as pessoas vão ser taxadas em 25% quanto antes. Mas pode ser que isso se estenda até o Dia do Trabalho lá nos Estados Unidos, que é em 1º de setembro. Então, mais uma vez, ele colocou ali seu posicionamento, deixou muita incerteza no radar, então continuou mantendo, né, essa coisa de não dizer o que quer fazer para mudar de ideia, também porque ele fala e muda de ideia em seguida, né, mas enfim, para manter essa incerteza e a instabilidade continua acontecendo. Só não foi mesmo para o terreno negativo porque os acordos com a China andaram, porque se não tivesse sido isso, essa declaração também tinha potencial de derrubar os mercados, de jogar os juros para cima, já que se espera um efeito de inflação em relação a essas tarifas. E nisso ele também aproveitou para alfinetar Jerome Powell, falar que está na hora de baixar juros. E em outras ocasiões ele chegou a falar que entende mais de política monetária do que o próprio Fed e que gostaria de se nomear para o cargo. Enfim, é Donald Trump falando, então não espanta, não choca ninguém. Mas ele falou tudo isso, então já deixa ali uma incerteza se ele não vai retomar essas tarifas o quanto antes que ele puder.
né? Então ele está chamando aí os países para negociar de novo, colocando os seus termos já ali para serem cumpridos, e quem quiser que aceite, quem não quiser vai sofrer com as tarifas impostas. Foi meio esse recado que ele quis deixar no ar, e ainda falando que não tem data. Então pode chegar a qualquer momento e pegar todo mundo de surpresa, como tem sido nos últimos tempos. Mas aproveitando que a gente está falando de mercado, vamos falar de Focus, porque saiu o Focus dessa semana e tem algumas novidades no radar, né? O trisal do Focus, que é câmbio, inflação e Selic, estão meio sem sintonia, porque a história não está conversando uma coisa com a outra. Baixaram novamente a projeção para a inflação. Então, boa notícia, pelo menos, o mercado está vendo uma inflação mais amena daqui para frente. Isso foi até um sinal dado pelos últimos índices de inflação. Hoje a gente vai falar de GPM, talvez dê para ver também esse sinal, mas a inflação está tendo um comportamento um pouco mais ameno. E esse comportamento está vindo tanto da parte de alimentos, que começaram a arrefecer agora com o clima, com algumas questões mais favoráveis e com as safras, como também dos serviços. Aí não é tão boa notícia, porque mexe com a renda de quem trabalha com o setor. Mas para o mercado financeiro é boa notícia, porque tira a pressão desses serviços, que não é o que está pressionando o seu bolso hoje. Longe de estar ali muito acima da média da inflação, os serviços não são a maior preocupação, mas são uma preocupação do mercado financeiro. A partir do momento que eles começam a recuar, começa a ter uma perspectiva de que daqui para frente talvez a inflação seja mais equilibrada entre altas e quedas do que estava no começo do ano ou no fim do ano passado, que a gente tinha mais altas do que quedas. Então, o mercado revisou isso e jogou a inflação para baixo. Então, vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar como é que ficou esse panorama do relatório Focus essa semana. IPCA caiu para 5,20, IPCA esperado, ainda está acima da meta, mas vem recuando semana após semana. Para quem acompanha aqui, tem visto que o IPCA tem caído todas as semanas e agora chega a 5,20. Para o ano que vem não mudou nada, está no teto da meta ali em 4,5. O PIB ficou em 2,21, não sofreu revisão para cima, como vinha acontecendo nas outras semanas, manteve no mesmo patamar da semana passada, mas para o ano que vem, o mercado está esperando 1,87 de alta no PIB, que é o crescimento aqui do país, a gente pode interpretar assim. O câmbio voltou a cair também essa semana passada tinha ficado quietinho, ninguém estava projetando queda para o câmbio, mas vendo o comportamento da moeda dos Estados Unidos esse ano, o mercado também tem revisado, para quem lembra, estava em R$6, o mercado tem revisado para baixo o câmbio semana após semana. E câmbio, gente, é uma variável difícil de prever. É uma variável instável e é uma variável que sofre influência de outras muitas variáveis, inclusive do mercado internacional. Então, o mercado financeiro sempre joga o câmbio meio perto do valor negociado no mercado à vista, mais perto ali dos futuros para datas próximas. Ele não tenta inovar muito aqui, porque a chance de errar é muito grande. Se o mercado já erra 95% das projeções, que são mais fáceis de prever, quem dirá o câmbio, que é mais difícil. Então, aqui sempre está muito perto das expectativas para o dólar à vista. Então, 5,70 para esse ano, 5,79 para o ano que vem, mas ainda acima, inclusive, do patamar que o dólar está operando agora. E a Selic, muito bem, obrigada, em 15%, lá nas alturas, e para o ano que vem, 12,5%. O mercado começa a projetar já a queda para a Selic no começo do ano. Isso é um ponto importante, começo do ano que vem, mas ainda vai estar alta em 12,5%, segundo essas projeções para o fim de 2026. Agora, um ponto que eu queria falar aqui é, o problema, né, no ano passado, quando começam as projeções para esse ano, o problema era o PIB. O PIB estava crescendo muito, crescendo acima do potencial do país, isso era um potencial gerador de inflação também. Então, já que o PIB estava crescendo acima do que o país aguenta, só para explicar aqui para vocês em palavras mais simples, isso ia deixar a inflação mais alta. Essa era a historinha que estava sendo contada. Só que aí começa a ter uma revisão do crescimento para baixo e a revisão da inflação não acontecia. E agora a gente tem uma inversão, para vocês verem que não é bem assim. O PIB começou a ser revisado para cima e a inflação jogada para baixo junto com o câmbio. Isso aí até faz algum sentido. Parte dos preços tem sensibilidade a dólar. Se você tem uma queda de moeda aí, né, do preço do dólar, você vai ter uma influência nos preços
que acabam tendo essa sensibilidade, que são afetados por preço de dólar. Então, até aí, tudo bem. Mas a gente tem uma Selic em 15% ali embaixo, que até mudou na semana passada, porque o mercado, ou parte do mercado, não esperava que o Banco Central ia subir a taxa para 15%, então estava em 14,75 ainda. E aí a gente vê essa mudança para 15%. Então a Selic fica no patamar atual, com o mercado dizendo, tá bom, aceitamos essa Selic alta em 15%, não vamos projetar novas altas, até porque ela deve ficar por aí, mas não o suficiente para baixar a inflação, porque a inflação ainda está acima da meta, então por mais que tenha uma Selic em 15%, o mercado acha que a inflação vai ficar acima da meta, e mesmo com esse câmbio mais arrefecido também, a Selic vai ficar acima da meta. Só que aquela questão do crescimento acelerado, daquele crescimento inflacionário, meio que parou de ser contada essa história, porque a gente está vendo uma desaceleração em vários setores da economia, por mais que alguns consigam ali fôlegos pontuais, a gente está vendo uma desaceleração e uma queda nas expectativas, nos pedidos futuros, e isso tudo mostra que vai ter desaceleração econômica. E mesmo assim, a Selic continua alta esse ano, então não tem previsão de mudar. Mesmo que a gente comece a ter desaceleração, a expectativa é que fique em 15% até o fim do ano. E que a queda ou a desaceleração da Selic venha só no ano que vem. Então, a gente vê, né, essa coisa que crescia muito, estava gerando inflação, não era bem assim, né? Até porque, quando a gente começou a ter queda ali na previsão do PIB, a inflação continuava alta. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas histórias que são contadas para a gente. E já nesse balaio de histórias que são contadas para a gente, eu vou mandar lá para o Diego na redação, porque ele vai ler uma manchete que deixa todo mundo bravo, que é a manchete do Eugresso. Então, Diego, conta para a gente o que o Congresso fez dessa vez, hein? Débora, as contas públicas do Brasil estão sob pressão. Um novo levantamento mostra que decisões recentes do Congresso, vão pesar 106 bilhões de reais no orçamento de 2025. E esse valor deve subir mais em 2026, para 123 bilhões de reais. Na semana passada, os parlamentares derrubaram um decreto que aumentava o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. A medida, articulada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, agravou a situação do governo. O Legislativo também aprovou novas despesas, criou mais vagas para deputados e manteve benefícios fiscais. Na prática, as decisões dificultam o cumprimento das metas e desfavorecem o cenário. Débora? Vamos lá, né? Quando eu falo desse tipo de notícia, né, acabo ficando brava porque a gente vê um Congresso mais uma vez votando em benefício próprio e deixando o povo de lado. Então, aquela coisa de Congresso, de reunião, de andar junto, que é o que o nome propõe, parece que caiu por terra e agora é todos por si, né? Cada um por si e Deus por todos, né? Vamos pensar assim, cada um por si ali. Farinha pouca, meu pirão. Primeiro vou proteger meus benefícios. Então, cada vez mais eu vejo um Congresso alinhado nesse sentido e, ao mesmo tempo que se cobra aquele ajuste fiscal, porque o Congresso está cobrando isso e está jogando cada vez mais nas costas do governo federal para que haja corte de gastos e não qualquer outra medida arrecadatória, eu também não gosto do IOF. Eu também acho o IOF uma medida que não vai ali trazer uma arrecadação como se deveria. O IOF, quando recai, ele recai sobre empresas menores, porque pesa para a empresa menor. Uma empresa simples, por exemplo, que teve uma mudancinha de alíquota ali, pode sentir mais esse peso do que uma empresa grande. Ou se você comparar uma pequena empresa, ainda que no mesmo regime, e uma empresa maior, você vai ver que a alíquota sempre vai pesar mais em relação à empresa menor, que tem o menor faturamento, enfim, que depende daquele crédito. E o crédito fica mais caro em um ambiente que ele já está restritivo o suficiente, porque a taxa de juros está alta. Então, as taxas praticadas provavelmente vão ser acima da Selic, que está em 15%, e além disso, você coloca um custo de crédito mais alto para deixar esse custo, um IOF mais alto para deixar esse custo de crédito mais alto. Aliás, o IOF ele é pensado para isso. Quando você pensa no IOF lá, 30 anos atrás, né, quando ele foi instituído, você pensava que o IOF ia ser regulatório. Então,
Se você tem muita remessa de câmbio, se está saindo muito dinheiro do país, você aumenta o IOF para tentar inibir essas remessas para fora. Se você começa a ter muito crédito, então está com uma demanda de crédito muito alta, o custo está baixo, está todo mundo se endividando muito, você sobe o IOF para tentar segurar essa demanda por crédito. Então, você sobe o IOF para tentar desestimular e inibir também o endividamento. Se você começa a ter uma desaceleração e precisa induzir via crédito, aí você diminui o IOF. Então, o IOF, ele tinha esse caráter regulatório quando ele foi pensado a princípio. E eu não gosto de usar ele como arrecadatório, não porque a natureza era outra como o mercado estava falando, mas porque quando você aumenta a IOF, você acaba pegando ali uma parcela da população que também já paga muito imposto, que também já está sobrecarregada, que também paga muito imposto indireto. Então, pega uma classe média, não pega pessoas mais ricas, ainda que quem manda dólar para fora é rico, ou quem manda dinheiro para fora, quem compra dólar é rico. Sim, quem compra dólar é rico, mas a gente não pode esquecer que remessas para o exterior, elas foram derrubadas logo no começo. Em 6 horas o governo voltou atrás para remessas para o exterior para investimento e entre fundos de investimento. Então, essa galera já estava de fora do IOF. Quem que ia pagar ali o IOF mais caro? A pessoa que comprou um câmbio e aí comprava $1 ia pagar o triplo, porque antes comprava no cartãozinho que era mais barato. Aquela microempresa ou empresa pequena que sente mais esse custo do crédito ficando caro, porque as grandes empresas têm outras isenções, têm outros subsídios ali para os seus créditos. As pequenas empresas não. Então, eu acho que pega numa camada que já está também sobrecarregada. Eu não gosto do IOF, eu não estou defendendo o IOF. A questão é, a derrubada do IOF, como ela foi feita na calada da noite pelo Congresso, acabou trazendo um problema de arrecadação, sim, porque gostem ou não, eu também sou crítica a isso, mas a gente tem um arcabouço fiscal que traz ali a necessidade do cumprimento da meta fiscal. Eu acho que o peso dado para isso é desproporcional. Eu nem estou entrando nesse mérito, mas precisa ser cumprido. Se precisa ser cumprido, de algum lugar vai ter que tirar. E eu nem estou também entrando no mérito, como falei, acho desproporcional. Se precisa tirar de algum lugar, então da onde vai tirar? E começa, vamos colocar IOF para arrecadar, para não ter que cortar gasto. Aí derruba, aí pensa, vamos pegar LCI, LCA, que eu também acho que cai numa parcela da população, porque gente rica de verdade não deixa dinheiro em LCI e LCA no país. Já está em offshore, já está lá fora há muito tempo. Então também essa discussão acaba pegando e pesando mais para quem tem ali uma renda menor, consegue juntar um pouquinho, também não vou entrar nesse mérito. Mas aí vem uma outra opção que também não é tão boa. Mas por que o Congresso derrubou o IOF? É porque ele está preocupado com você que pagava R$6 de IOF e vai pagar 20? É porque ele está preocupado com a saúde da pequena empresa? Não é. Eles vestem essa fantasia de voz do povo para tentar derrubar o IOF, para fazer as vontades deles, que na verdade é que seja feito o corte de gastos. Eles querem o enfraquecimento do governo federal, isso é muito evidente em tudo o que foi feito. Eles querem esse enfraquecimento porque se você começa a ter corte de gastos, isso também vai pegar na população. Além de você colocar aquela imagem de um governo que queria taxar, você ainda coloca depois a imagem de um governo que corta gastos na saúde, na educação, nos benefícios sociais, que é onde eles querem que corta. E tem, assim, um monte de notícias e pessoas diferentes falando isso. Eu poderia trazer uns 3 exemplos aqui para vocês, que eles querem os cortes de gastos nessas esferas. Ninguém quer corte de gastos em isenção. Ninguém quer que acabe com as renúncias fiscais das grandes empresas. Ninguém está discutindo o fim dos juros sobre capital próprio. É realmente no lombo da população. E aí tem todo um projeto, parece que é uma preocupação fiscal, parece que é uma preocupação ali com... Porque o fiscal é contábil no final das contas. O que se pensa, quando se pensa em fiscal, é uma coisa contábil, só que as pessoas esquecem que essa medida contábil, as políticas que são feitas em relação a isso, afetam a vida da população. São políticas e também tem um efeito social. Então, a gente não pode esquecer disso. Quando se cobra o fiscal, escolher de onde vai cortar, escolher como que se vai cobrar, também é uma medida política. Agora, se o IOF não passou, é muito também inocente pensar que passaria alguma coisa tipo taxação das grandes fortunas, que é o que deveria ser feito. Mas aí a gente vê toda essa tentativa de enfraquecimento
por meio do Congresso para tentar já emplacar um projeto político em seguida. Não é à toa. E aí eu separei uma outra notícia aqui que eu vou colocar para vocês na tela, de hoje, bem cedinho, né? Então é uma matéria que saiu hoje, então eu já vou até colocar na tela do meu computador, porque ela saiu muito cedo, que é: Hugo Mota se reúne com 50 empresários na casa de João Dória em meio à crise com Lula. Presidente da Câmara se aliou à oposição e impôs a maior derrota do governo com a derrubada do aumento do IOF. Por que é derrota? Porque aí o governo tem aí poucas semanas para achar uma nova fonte de arrecadação, senão a pressão é pelo corte de gastos e eles sabem que isso vai enfraquecer o governo federal. E aí continua a matéria, né, dizendo que o Hugo Mota se reuniu nessa segunda-feira com 50 empresários em um jantar na casa do ex-governador. E aí eu sempre chamo Maria da Conceição Tavares, né, nos jantares onde as coisas são decididas. E aqui não é nem figurado, né, porque foi um jantar literalmente. E o encontro se dará a maior crise enfrentada por Lula no Congresso Nacional em seu mandato, no momento que o presidente da República decide partir para o enfrentamento do Centrão. Então aqui, gente, é mais um reflexo de tudo isso que a gente está vendo. Esse encontro, os jantares, né, tudo isso que é feito, né, nas articulações ali, é justamente por um projeto político. A gente às vezes esquece, acha que é matemática, acha que é fiscal, acha que é contábil, mas na verdade o que está por trás de tudo isso é um projeto de poder. E quem tem poder político e econômico decide para onde vai cada coisa e a gente aqui fica, população, refém de tudo isso e vendo acontecer, vem tributação, volta tributação, aí corta gasto e aí precariza mais saúde e educação no Brasil. Enquanto os benefícios do Congresso estão lá, o Congresso continua agindo em benefício próprio, mantendo seus privilégios, aumentando o número de deputados, querendo poder ali juntar salário com aposentadoria, que seja, votando próprio aumento, esse tipo de aberração, enquanto cobra fiscal e quer colocar ali que está defendendo a população. Não está defendendo população coisa nenhuma, está defendendo só o próprio umbigo. E com isso, vou terminar o programa, deixarei o IGPM para amanhã, mas já adianto que foi muito parecido com o IPCA 15, teve queda no preço da feira, e aí eu conto com detalhes para vocês amanhã, porque agora eu quero convidar vocês para participar da nossa aula. Ontem a gente teve uma aula do Investir é para Todos, e quando a gente fala que é para todos, é para todos. Então vocês não podem perder, porque foi uma aula incrível, eu estava lá. Foi uma aula de tirou dúvidas da audiência, foi super legal. Tem toda aquela construção da facilidade que é o investimento e como complicam isso para vocês. Às vezes para dar um nó ali, né? Então o gerente fala umas coisas complicadas porque quer dar um nó em você, mas se você conhece um pouco, você já começa a desmontar esses argumentos. E a gente falou muito sobre isso ontem, nessa aula, que é aberta, é gratuita, mas para assistir tem que se inscrever. E a gente vai ter o replay para quem não conseguiu assistir ontem, estava vendo o jogo, estava triste com o Flamengo. Então já pode entrar aqui em iclmercado.com.br para garantir a vaga e assistir o replay dessa aula que foi incrível. E agora vou passar para os nossos vizinhos de cima, o Guga Noblar. Eu já ia falar o William De Luca, mas o William De Luca está de férias. Boas férias para você, Will. Guga Noblar e Roberta Garcia já estão prontos para receber vocês e eu fico por aqui. Amanhã eu trago mais notícias que mexem com o nosso bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até lá. Fala, turma! É o seguinte, quer mais uma chance para assistir a nossa aula que fez o maior sucesso de educação financeira? Teve gente que perdeu por diversos motivos, né? Até por ter esquecido simplesmente e está querendo assistir. Então a gente vai liberar um link aqui para você poder assistir a aula e aproveitar tudo que ela trouxe de bom para as pessoas que estavam lá. Realmente, é uma hora para mudar completamente a sua visão sobre o mundo das finanças e dos investimentos. E no final da aula também uma chance de você se juntar a mais de 70 mil pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que todos os dias acompanham os mercados e tem toda essa nossa ajuda, esse nosso suporte para reequilibrar a sua vida financeira, tá bom? Boa aula para vocês! Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia.
o livro caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar do conhecimento, o conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você, livros da Mancheia, livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros A Mancheia.